Olá! Hoje vamos mergulhar num tema crucial. Como é que as empresas realmente diagnosticam e utilizam a sua tecnologia de informação? Olá, sim, é uma questão central, sem dúvida. Vamos basear-nos nos excertos do capítulo 15 de Pérolas do Albertim. A ideia é tentar perceber como é que as organizações avaliam a TI. E como a alinham aos objetivos do negócio, certo? Exatamente. Queremos perceber se aqueles investimentos, muitas vezes avultados em TI, estão mesmo a trazer valor, não é? Olha, avaliar TI exige de facto uma visão, assim, ampla, integrada, tanto interna como externa. Uhum. A fonte que mencionaste até propõe um modelo simplificado das dimensões do uso de tecnologia de informação em benefício dos negócios. Modelo para ajudar nessa análise, então. Precisamente, ele basicamente conecta os direcionadores, aquilo que motiva o uso da TI, Ok. com os tipos de uso da TI em si, e depois com os benefícios oferecidos. E imagino o impacto final no desempenho da empresa. Exato. O impacto no desempenho empresarial. Fecha o ciclo. E o texto alerta logo para um ponto importante. Olhar só para o nível corporativo, para o quadro geral, pode ser perigoso, não é? Pode ser enganador. Corre-se o risco de se perder o foco naquilo que realmente importa em usos específicos da tecnologia. Faz sentido. O modelo, então, detalha-se as ligações. Os direcionadores que podem vir do mercado, da própria organização, de indivíduos ou até da evolução da TI, Uhum. eles é que deveriam, em teoria, guiar os tipos de uso de TI. Estamos a falar de infraestrutura, transacional, informacional e estratégico. E esses usos, por sua vez, é que geram os benefícios. Coisas como redução de custo, mais produtividade, melhor qualidade ou talvez flexibilidade e inovação. Benefícios que, depois, deveriam impactar o tal desempenho empresarial, medido naquelas perspectivas clássicas: financeira, clientes, processos internos. E inovação e aprendizagem, sim. Mas atenção, Sim, há uma peça-chave aqui: a governança e administração de TI. claro, o elo que liga tudo. Exatamente. Deveria ser ela a garantir a coerência disto tudo. Se a governança falha, por exemplo, numa análise de investimento fraca, Pode criar-se um desalinhamento gigante, né? Entre o que se cria e o que se faz. precisamente. E os dados que a fonte apresenta sugerem que isso acontece, e não é pouco. Então vamos a esses resultados. Vêm de um estudo com empresas de comércio, indústria, serviços. Nos direcionadores, o que pesa mais? Claramente a pressão do mercado. Concorrência, clientes, a própria tecnologia, quase 90% das empresas apontam para aí. Uau, é muito forte. E depois? Depois vêm os fatores da organização, a estratégia interna, a estrutura. Isso com uns 73,7%. E o que achei curioso, os fatores ligados ao indivíduo, tipo hábitos de consumo, tiveram pouca relevância aparente, quase 50%. É interessante, sim. Mas agora, onde é que o dinheiro está a ser investido? Boa pergunta. Bem, a maior fatia vai para a infraestrutura de TI, cerca de 30%, e logo a seguir para aspectos transacionais, com 29%. Ou seja, muito foco na operação, no dia a dia, Exato. E aqui já começa a sentir-se uma tensão, não achas? Direcionadores muito ligados ao mercado, à estratégia, mas o investimento a ir para o operacional. pois. E nos benefícios, essa tensão parece continuar. Como assim? Há uma diferença clara entre os benefícios que a TI, em teoria, oferece e aqueles que as empresas percebem como entregues. Há a diferença entre a promessa e a realidade. Exatamente. A produtividade, por exemplo, é muito prometida, muito oferecida, mas a percepção da sua entrega real é muitas vezes, bem, menor. Quase uma desilusão, então. Pode haver um pouco disso, sim. E quando se olha para o impacto no desempenho empresarial, Onde é que se sente mais? a maior influência percebida é na perspectiva do cliente, o que faz sentido, dado o foco no mercado. Ok. E depois vêm os processos internos e a perspectiva financeira. Mas, olha que interessante. Diz. Inovação e aprendizagem ficam em último. Isso é estranho, não é? Com tanta pressão do mercado, esperava-se mais foco em inovação. É paradoxal, sem dúvida. E sobre quem decide os investimentos? A fonte diz que comitês são o mais comum, quase metade dos casos, 46%. Mas ainda há muitas decisões individuais, quer do CEO ao gestor TI, 19%. Quer até do próprio CEO, 14%. Exato. E na análise desses investimentos? ROI, o retorno sobre o investimento, lidera, 35%, seguido do business case, 28%. Ok, são métodos conhecidos, sim. Mas, atenção, 25% das empresas usam métodos variados ou próprios, o que pode ser um sinal de alerta.
Talvez falta de rigor. Pode indicar isso, sim. E na administração da TI em si, modelos próprios também são comuns. Mas o COBIT parece ser o framework mais usado, 40%, seguido de ITIL, PMI. Ok. Então, juntando as peças deste puzzle agregado, O que parece emergir é um aparente desalinhamento estratégico. como assim? Explica lá melhor. As empresas sentem a pressão do mercado, estratégico, dizem focar-se no cliente, resultado estratégico, Certo. mas investem mais na infraestrutura e no transacional, operacional. E os benefícios mais percebidos são os de produtividade, também mais operacionais. Percebo. O discurso vai para um lado. E o investimento e os resultados práticos parecem ir mais para outro. Questiona o tal alinhamento estratégico TI-negócio. A fonte até traz exemplos concretos disso, não é? 2 projetos numa empresa de comércio. Sim, o projeto A e o projeto B. Ilustram bem a diferença entre coerência e incoerência. O projeto A, um novo sistema para a cadeia de suprimentos, tinha justificações ligadas ao mercado e à TI, metas financeiras e de cliente, tudo muito estratégico, certo? Certo. Mas o uso do sistema era essencialmente transacional. E os benefícios esperados eram custo e produtividade, mais operacionais. Incoerência. Uma confusão entre o estratégico e o operacional. Gerou incerteza, diz o texto. Exato. Em contraste, o projeto B, focado em uma categoria de produto específica, Esse correu melhor. parece que sim, em termos de coerência. Os direcionadores eram mercado e organização. O uso já era transacional, mas também informacional. Ok. Os benefícios eram produtividade e qualidade. E as metas de desempenho abrangiam financeiro, cliente e processos internos. Parece tudo mais ligado, mais alinhado. Sim, houve uma maior coerência entre todas as dimensões do modelo. E isso trouxe mais clareza sobre o valor que estava a ser gerado. A diferença é notária. A coerência facilita tudo. A análise, a decisão, gerir expectativas, avaliar o resultado, sem dúvida. E isto reforça o papel central da governança e da administração de TI. Não é só gerir a tecnologia pela tecnologia, É garantir que ela está mesmo alinhada e a servir os objetivos do negócio. de forma coerente. Exatamente. Portanto, a grande mensagem que fica desta nossa conversa é que avaliar a TI não é só olhar para quanto se gasta ou para a tecnologia que se compra. Não de todo. É preciso analisar a coerência da cadeia toda, desde o porquê do investimento. Passando pelo como se usa até o impacto real no negócio. Gastar em TI, por si só, não chega. É preciso gastar com coerência estratégica. Perfeito. E isso deixa-nos com uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. Força. Se observamos esta lacuna frequente entre as intenções estratégicas, muitas vezes impulsionadas pelo mercado, e os investimentos reais, mais focados no operacional, na infraestrutura, nas transações, Sim. como é que as empresas podem, de facto, refinar os seus processos de decisão e avaliação para garantir que a TI não seja vista apenas como um centro de custo que precisa ser eficiente, mas sim como um verdadeiro motor de avanço estratégico? Como colmatar essa falha?